Acho que eu tô ao vivo. Tô. Tudo bom, pessoal? Vou deixando o povo ir chegando. O Instagram tá aí avisando que as pessoas estão sendo convidadas. Já tem algumas pessoas chegando. Ai, que bom. Vários alunos. Legal. Um monte de gente entrando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Sardinha. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e com terapia cognitiva sexual há vários anos e desenvolvi uma ferramenta que é o baralho da sexualidade. Hoje a gente vai fazer uma live inteira sobre isso, né? Um tema que as pessoas já vinham me pedindo há bastante tempo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês a capinha do baralho, baralho da sexualidade, para quem não conhece, quem nunca viu. Antes que eu me esqueça, se vocês entrarem no link da minha bio do Instagram, tem lá um link para você se inscrever para ganhar um cupom de desconto. Hoje a editora Sinopsis, que é a editora que edita o baralho, quando soube que eu ia fazer a live, me ofereceu um cupom de desconto que eu podia disponibilizar para as pessoas. Então, entra lá no link da minha bio, que eu criei uma pagininha para vocês deixarem o e-mail e aí eu vou mandar o cupom de desconto para todo mundo, tá? Então, são 15% de desconto na compra lá direto no site. Então, fiquem super à vontade. E hoje nessa live, assim, a ideia é que a gente possa trocar bastante, né? Eu sei que tem muita gente que quer saber como usa o baralho. Eu sei que o baralho é uma das ferramentas assim que vem fazendo um sucesso enorme desde que foi lançado. O baralho foi lançado em 2018, né? Ele foi pensado em 2017 e lançado em 2018. E eu sei que ele, enfim, vende pra caramba, tem um monte de gente que tem. E muitas pessoas me dizem, olha, eu tenho, mas eu não sei exatamente o que fazer com isso, né? E aí, parte do motivo dessa live, essa live é alguma coisa que eu já vinha procrastinando fazer há um tempo, e eu vou explicar para vocês por quê, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu trabalho com sexualidade, mas que o meu foco tem sido a formação de profissionais, né? Então, eu trabalho no consultório, tenho equipe, tenho um grupo de pesquisa no FRJ, mas eu tenho me dedicado muito a formar pessoas, né? Psicólogos e outros profissionais de saúde no manejo da sexualidade dentro de uma lógica da terapia cognitiva sexual. E aí, quando a gente foi construindo a terapia cognitiva sexual enquanto um método, né, distinto, que tem uma formulação de caso distinta, que tem métodos de intervenção distintos, e aí por isso que ganhou um nome, né? Então, assim, nossa, criou uma psicoterapia. Eu entendo que eu não criei uma psicoterapia, né? Eu batizei uma psicoterapia, eu organizei um método, né? E é isso que eu costumo dizer sobre a terapia cognitiva sexual. Então, quem quiser saber mais sobre a terapia cognitiva sexual, que está chegando agora, que também está pegando o bonde meio andando, entra no meu site www.alinesardinha.com, lá tem todas as minhas publicações, enfim, você vai descobrir tudo sobre a terapia cognitiva sexual lá. Mas a terapia cognitiva sexual é uma forma de intervenção nos transtornos da sexualidade, né, baseada nos métodos da terapia cognitivo-comportamental e também nas evidências científicas sobre sexualidade. Mas mais do que isso, eu tenho percebido ao longo do tempo que a lógica da terapia cognitiva sexual, ela pode ser usada em vários outros settings, né? Ou seja, mesmo quando eu não estou tratando uma disfunção sexual, isso foi uma coisa até que eu falei bastante na live que eu fiz na terça-feira com o pessoal do Vínculos, que eu gosto de trabalhar com o conceito de queixa sexual, muito mais do que o conceito de disfunção sexual. Porque o conceito de disfunção sexual a gente conhece, a gente sabe que tem, né? Mas que bom, tanta gente conhecida, legal. Vão chamando os amigos aí, vai, tem umas coisas aí que vocês podem compartilhar, podem deixar perguntas, tem uma caixinha de perguntas, enfim, vão participando. Já tá lotada a live aqui, tem um monte de gente, que coisa boa. Mas, então, assim, voltando para a história da terapia cognitiva sexual, né, eu fui percebendo que dá para usar a lógica da terapia cognitiva sexual quando eu não sou psicólogo. Dá para usar na educação sexual, dá para usar se eu sou médico e estou trabalhando com a sexualidade dos pacientes no meu consultório, dá para usar na terapia de casal, dá para usar, enfim, de diferentes maneiras, né?
E isso é alguma coisa muito rica, por isso que, enfim, venho aí formando um monte de gente. Para quem não sabe, também tem um curso de formação que é à distância, né? Então, se vocês entrarem aí, tanto no meu site quanto no Instagram, dá para saber um monte de informações sobre o curso. Mas, então, venho ganhando experiência nesse sentido e percebendo o quanto que isso se aplica. Mas uma das coisas que mais me inquieta em tudo, né, e conversa muito com a minha história, que assim, eu sempre quis ser sexóloga, tenho umas amigas de infância minha aí que não me deixam mentir, né, eu sempre quis ser sexóloga e fiz um caminho praticamente solitário nesse meio, né. Vou falar, Ana, do uso do baralho já, vou falar só sobre isso, prometo, tá? Tô só dando uma conceitualização aí pro pessoal. Então, a ideia é que assim, quando a gente, ao longo da nossa formação enquanto profissional de saúde, não tem muita possibilidade de entender os processos da sexualidade, a gente não tem treinamento em trabalhar com isso. E aí, a minha grande bandeira nos últimos anos tem sido levar informação de qualidade, informação de prática baseada em evidência para os profissionais de forma geral. Daí o curso de formação, daí a estruturação da TCS, enfim. Tudo isso que eu venho fazendo, o fato de eu estar aqui fazendo live tem a ver com isso, né? A ideia da gente divulgar conhecimento científico, enfim, conhecimento sério. E o baralho se insere exatamente nisso. Então, deixa eu contar para vocês rapidinho a história do baralho. Eu venho pensando em formas, né, de levar alguma informação sobre sexualidade para melhorar a qualidade do serviço que alguém que não tem a menor noção sobre sexualidade e que vai atender gente aí pelo Brasil, no interior do Brasil, nos grandes centros, ou seja, os psicólogos e profissionais de saúde saem com quase nenhuma formação em sexualidade das suas formações de origem e vão trabalhar com gente. E o ditado já diz, todo mundo tem problema sexual, todo mundo tem queixa sexual. Você quer descobrir uma queixa sexual, é só você perguntar. Né? Então, as pessoas têm suas inquietações e elas não têm para quem dizer. E também não tem alguém que seja habilitado para tratar. E eu não acho que toda queixa sexual precisa ser encaminhada para o especialista. Eu brinco para os meus alunos, me manda só os casos que vocês não conseguirem tratar. Né? O que for fácil, o que for da educação sexual, o que for trabalhar com queixa sexual das pessoas que te procuram às vezes por outras questões, né? Ou na terapia de casal, por exemplo. Como é que a gente trabalha em terapia de casal sem trabalhar com a sexualidade? Né? Mas o fato é que esses profissionais não têm muita formação em sexualidade. E aí o baralho vem nessa lógica, né? Então, como que eu posso pensar uma ferramenta? Então, eu estava lá no Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas onde é que foi? Foz do Iguaçu. E aí tinha dado um workshop enorme, sala lotada, tava super, assim, no gás, né? Tava super animada, saí do workshop super eufórica, eu tinha falado, sei lá, 4 horas seguidas. E aí, um monte de gente me perguntando um monte de coisas, enfim. Fiquei lá conversando com as pessoas mais de 1 hora depois do workshop. E aí, no que eu saí do workshop, eu pensei, gente, eu preciso arrumar um jeito de levar essas informações para todas essas pessoas. E como é que eu faço para treinar essas pessoas? Né? E aí, quando eu não foi Fortaleza não, foi o anterior, foi o de Foz do Iguaçu mesmo, 2017. E aí quando eu saí de lá, eu dei de cara com o stand da editora, cheio de baralho, eu falei, vai ser um baralho. Aí fui lá, falei com o pessoal da editora, falei assim, como é que eu faço para mandar uma proposta de baralho para cá? Eles disseram, não, enfim, manda pra gente, me deu o e-mail lá, falei, tá bom. Cheguei no voo de volta pro Rio, comecei a escrever loucamente, enfim, saiu o baralho. Mas só para vocês entenderem como é que, da onde que isso vem, né? De uma inquietação que eu tinha com formas da gente ajudar as pessoas a fazerem intervenção. Então, é claro, a gente sabe, profissional de saúde, que a nossa formação é uma formação super extensa, que, enfim, para ser psicólogo, para fazer psicoterapia, a gente tem que ter uma formação, tem que ter uma série de competências, a gente precisa ter supervisão, claro, tudo isso. Mas o fato é que isso não está disponível para a grande maior parte dos profissionais no campo da sexualidade. Né? Então, quantos de vocês já discutiram em supervisão a questão da sexualidade? Quantos supervisores se sentem capazes de supervisionar questões da sexualidade? Então, fato é que a gente não tem. E aí o baralho foi pensado exatamente numa forma da gente democratizar esse conhecimento. Né? E parte disso é a história de eu não... Se você abrir o manual do baralho, eu vou falar daqui a pouco, você vai ver que não tem lá um modo de usar, né? Não tem assim, olha, o baralho serve para isso, isso, isso. Por quê? Porque eu entendo que o baralho serve para um monte de coisas. E o baralho vai servir
Eu brinco com os meus alunos, eles ficam chateados, mas o baralho vai servir sempre que ele te servir, né? Então, sempre que você entender que você tem uma demanda clínica, ou uma demanda de educação sexual, ou uma demanda na escola em que você trabalha, ou na empresa em que você trabalha, ou no hospital em que você atua como psicólogo ou como profissional de saúde. Se você entender que tem ali uma demanda e que essas cartas podem ser um facilitador da gente puxar a conversa sobre sexualidade num tom adequado, já serviu, né? Então, é essa a história. Por isso que vocês vão ver, o baralho é enorme, né? Talvez deve ter, sei lá, deve ser um dos maiores baralhos que a editora já fez. Mas, então eu vou mostrar pra vocês. A gente vai falando aos poucos, vocês podem ir mandando as dúvidas todas. Essa é a caixinha do baralho. Se você abrir aqui, tem 3 buraquinhos onde se encaixam os kits, né? Na verdade é um kit que são 3 baralhos diferentes, já vou mostrar pra vocês. E aqui tem um outro buraquinho onde entra este manual. Esse manual eu não escrevi no voo, tá, gente? Esse manual eu escrevi depois. No voo eu escrevi a ideia. E aí esse manual tem alguma teoria, não muita, mas tem alguma teoria, tá? E vai explicando o básico de como é que a gente usa o baralho, para que ele serve e tal. Então tem um manualzinho aqui. E aí a gente vai ter um conjunto de 3 baralhos. O primeiro baralho que eu quero conversar com vocês é o Desvendando a Sexualidade. Então, o Desvendando a Sexualidade, ele se divide em 2 grupos. Vocês devem estar vendo torto, né? Mas enfim, ao contrário. Desvendando a Sexualidade, Crenças e Estratégias Comportamentais, e Desvendando a Sexualidade, Emoções. Desvendando a Sexualidade, Crenças e Estratégias Comportamentais. Deixa eu só dar um briefing para vocês. Quando a gente fala na TCS, a gente entende que a gente precisa contextualizar, conceitualizar o caso à luz das técnicas e das teorias cognitivo-comportamentais. Ou seja, que crenças aquele indivíduo tem sobre sexo, que crenças ele tem sobre o que ele é sexualmente ou ela é sexualmente, e que crenças ou inferências a gente faz sobre o que a parceria precisa. O que a minha parceira gosta, o que ela precisa, raramente a gente sabe de verdade, a gente normalmente infere mesmo, né? Então, isso forma o que a gente chama de tríade cognitiva sexual, ou seja, o que está na base do processamento de informação e do disparo de emoções e da própria fisiologia do sexo, enfim, que está na base do processamento que vai acontecer e que as pessoas vão levar na mochila quando elas entram na situação sexual, tá? Então, o Desvendando a Sexualidade, eu brinco que é uma conceitualização cognitiva sexual de bolso. Então, se você não sabe o que perguntar para o seu paciente, ele começa a falar de sexualidade, você tem aqui todas as perguntas do jeito que eu acho que deve fazer, né? Então, a ideia é exatamente essa, instrumentalizar quem não tem grande formação nesse assunto, mas vai ter que lidar com isso. Então, tem perguntas do tipo: na minha religião, como é que é o sexo? Na minha família, como é que é o sexo? Qual tem sido o impacto da rotina, dos filhos e dos estressores na minha vida sexual? Eu me sinto atraído por pessoas do sexo? Ou seja, esse é um bom jeito da gente perguntar sobre a orientação sexual de alguém. Qual é a importância do sexo no relacionamento? O que é o sexo perfeito para mim? Antes o sexo entre nós era, hoje o sexo entre nós está. Enfim, milhares de perguntas que, se vocês tiverem a oportunidade de fazer para os pacientes de vocês, vocês têm uma boa conceitualização de caso feita. Então, essa é metade do Desvendando a Sexualidade. Uma outra parte do Desvendando a Sexualidade que eu adoro e que é super pouco explorada são as emoções. Então, a gente tem aqui uma série de emoções que acontecem e que a gente precisa abordar. Então, deixa eu fazer uma conceitualização aqui rapidinha, teórica, para vocês entenderem de onde isso vem. Quando a gente deixa eu dar um exemplo. Quando a gente tem um paciente que tem transtorno do pânico, e eu vou tratar com terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas que eu posso ajudar esse paciente a fazer é aprender a regular as emoções quando ele está, por exemplo, numa situação que normalmente gera ansiedade antecipatória ou gera ataque de pânico. E eu posso, inclusive, estar junto. Eu posso pegar um avião com esse paciente para ajudar ele ali online a fazer isso. Na situação sexual, eu posso fazer isso? Não, claro que não. Não estarei lá, né? Enfim, não é essa a nossa prática. Eu estarei no consultório torcendo por ele. Então, a gente precisa instrumentalizar esse paciente com muitas habilidades de regulação da emoção. Digo uma outra coisa importante. Eu
vai servir, porque um método que a gente tem cognitivista de regular as emoções é o quê? Reestruturar pensamentos, entender a maneira como a gente está pensando, ver se isso faz sentido, se não faz. Na hora que o indivíduo está transando, faz sentido ele entrar nesse tipo de processamento da informação? Não faz nenhum sentido, né? Então, me diz aí se travou, gente. Então, o que acontece? Quando... Me diz aí, gente, alguém, se travou, se tá funcionando, se não tá funcionando. Acho que travou. Bom, vou continuar. Então, o que acontece? Quando eu tô... Ah, pronto, tá funcionando de novo. Quando eu tô na situação sexual, eu preciso aprender a regular as emoções de uma forma que não seja por reestruturação cognitiva. Se tiver alguém aqui que não é psicólogo, que não é familiarizado com a área, manda uma pergunta pra mim dizendo assim, não entendi nada. Que aí eu respondo, enfim, o que vocês não entenderam. Mas pra quem é psicólogo, que eu acho que é a maior parte do meu público, não dá pra gente trabalhar com as mesmas técnicas que a gente trabalha para os outros transtornos, né? Então, a gente precisa sim usar estratégias das terapias contextuais, estratégias que são da regulação das emoções, que não passem por um processamento cognitivista disso ali na situação sexual. E a gente sabe também, sabemos lá desde do final do século passado, sabemos de forma muito mais refinada de 20 anos para cá, que várias emoções negativas aparecem durante as situações sexuais para os indivíduos que têm queixa sexual. Não vou nem dizer que é disfunção, porque todo mundo que tem queixa sexual sente alguma emoção negativa ali na hora, ou antes, ou depois, né? Então, são emoções que aparecem e são emoções que são incompatíveis com a fisiologia da resposta sexual. Então, deixa eu explicar para vocês. Se eu estou muito frustrada porque eu acho que eu não tenho orgasmo e eu não vou ter orgasmo de novo, ou se eu estou muito ansioso porque eu acho que eu vou gozar antes da hora e ela vai ficar chateada comigo de novo, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Qualquer informação que eu vou processando ali do ponto de vista automático na situação sexual, claro, à luz de todas essas crenças que a gente já desvendou com o baralho das crenças e estratégias comportamentais. E aí, quando eu tenho ali na situação sexual todas essas emoções aparecendo, esse é um grande diferencial da terapia cognitiva sexual, é ensinar um indivíduo a regular as emoções sem ter que escapar dali. Às vezes usando um comportamento de segurança, mas principalmente que ele entenda que aquelas emoções estão ali, que ele tem outras maneiras de lidar com isso. E aí, o baralho desvendando a sexualidade, emoções, que é o que vai ajudar a gente a trabalhar com a regulação emocional. Então a gente tem cartas do tipo, me magoa, me excita, tenho nojo, muito acontece na situação sexual, tenho vergonha, não gosto, eu gostaria, eu desejo, eu me sinto próximo ou próxima dele ou dela quando, eu gosto, me faz sentir confiante, eu tenho curiosidade, eu tenho medo, eu me frustro, eu me sinto atraído, por exemplo. Então, a gente tem várias emoções que vão servir para a gente reduzir a alexithymia dos nossos pacientes, entender, organizar as emoções em caixinhas para que eles possam conseguir. Tem alguém me pedindo para falar mais devagar. Eu sou assim mesmo, gente, desculpa. Por isso que vai ficar gravado para vocês poderem ver quantas vezes quiserem, né? Então, assim, tem várias cartas que vão ensinar, que a gente vai poder usar no consultório para falar disso com os pacientes, com os casais e gerar alternativas de regulação da emoção. Então, falei aqui do Desvendando a Sexualidade, que nos ajuda muito na conceitualização de caso. Então, toda a parte cognitiva e como que isso vai se traduzir em estratégias comportamentais, leia-se repertório sexual para os leigos, o que as pessoas fazem de fato na cama. Então, o que eu acredito vai determinar o que eu resolvo fazer na hora, né? Então, se eu acho que tal coisa é boa, se eu acho que tal coisa é adequada, se eu acho que o meu parceiro gosta de tal comportamento, eu provavelmente tendo a me engajar mais naquilo. E também, desvendando as emoções, regular as emoções e conhecer as emoções que acontecem na hora do sexo e que atrapalham. Então, isso aqui me ajuda, por exemplo, a fazer ciclo da falha sexual, que é uma ferramenta de conceitualização e de intervenção super importante dentro da terapia cognitiva sexual, né?
tá? Então, e aí, assim, tô falando aqui um monte de coisas, mas uma coisa muito importante pra gente deixar aqui, aproveitei que agora a live tá lotada pra falar pra vocês, que assim, não tem um único jeito de usar. Eu tô falando aqui de um jeito super básico de usar, super dentro da terapia cognitiva sexual. Mas assim, eu sou urologista e a minha queixa ou o meu setting ali é completamente outro. Você vai ver que você vai achar um jeito, e eu vou mostrando mais os baralhos, e você vai achar um jeito que isso vai funcionar para você. Eu sou fisioterapeuta, eu sou educadora numa escola, eu trabalho numa empresa e a gente está precisando lidar com questões de assédio ou de comportamento inadequado. Enfim, tudo isso dá conta, né? Então, a gente tem esse aqui, que ele é muito mais específico para a gente trabalhar em psicoterapia, tá? A gente tem um que é o mais famoso de todos, então a última live basicamente foi só sobre ele, porque é o que todo mundo adora, que é o baralho dos mitos sexuais. Então já vem escrito que são mitos, e aí eu vou só mostrar para vocês a quantidade de mitos, muitos mitos, tá? E mitos são coisas que as pessoas acreditam que são verdade e que orientam a nossa forma de transar, porque é de todo mundo, tá? É socialmente compartilhado, o pessoal acredita, e que são absolutamente inverdades, que dão errado, vai dar ruim, não faz, né? Só que ninguém explica isso pra gente, porque ninguém tem educação sexual. E da onde que a gente tira esses mitos? A gente tira esses mitos desse discurso que a gente ouve na mesa do bar, que é essa repetição de uma série de coisas que não servem, né? Na prática, é o que a gente aprende na pornografia, enfim, essa narrativa social sobre um sexo que é performático, um sexo que não envolve prazer, um sexo que tem a ver com bater meta, eu tenho que ter desejo, eu tenho que ter ereção, eu tenho que ter ejaculação, eu tenho que ter orgasmo, enfim, um monte de coisas que quem me conhece sabe que eu falo a beça, mas que são mitos que as pessoas acreditam. E do ponto de vista da nossa intervenção, eles estão na base da vulnerabilidade para as disfunções sexuais. Por quê? Porque quando eu acredito que isso aqui, que é um monte de mentira, é verdadeiro, ou devia ser verdadeiro, aí eu vou transar e vejo que não é nada disso. Aí eu fico achando o quê? Que eu tenho problema, que meu parceiro tem problema, que a gente não sabe fazer, que a gente precisa se separar. Enfim, e não consigo dar conta daquilo. E normalmente, raramente tenho com quem conversar, ou pior, quando vou conversar, as pessoas só reforçam aquela mesma narrativa, porque mesmo os profissionais de saúde acreditam nesses mitos. Então, na terça-feira, eu estava fazendo a live com o pessoal do Vínculos, e eles fizeram uma iniciativa que foi bem legal, que foi passar um questionário com alguns dos mitos, só para profissionais e estudantes de psicologia. Então, tinham mais de 60. E, gente, 80 e tantos por cento das pessoas acreditavam muito na maior parte dos mitos, 60 e tantos por cento das pessoas acreditavam muito em outros mitos. E aí eu passei a live inteira explicando por que os mitos são mitos, né? Então, enfim, posso até fazer uma outra live especificamente só sobre os mitos, mas esses mitos, eles servem para qualquer iniciativa de educação sexual. Eles servem para eu trabalhar com todas as populações, tá? E tem uma coisa legal sobre o baralho, que ele é personalizável. Então, se você tem um esquema lá que você ganha uma senha de acesso, mas você entra no site da editora e você consegue imprimir suas próprias cartas se você precisar. Se você achar que a tua população precisa de uma linguagem diferente ou que a tua população precisa de uma carta que não está aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas isso ajuda e, assim, é muito informativo só para os profissionais de saúde olharem, e é maravilhoso que a gente faz umas iniciativas, assim, minhas alunas, por exemplo, na última mostra de terapia cognitivo comportamental do Rio, que é o maior evento de TCC do Rio de Janeiro, elas fizeram na hora do almoço um evento que era falar sobre o baralho dos mitos com os profissionais que estavam no evento. E ficou cheio, foi um momento super legal ali que elas propuseram. E a gente teve a oportunidade de fazer educação sexual com profissionais muito experientes da área de psicologia e terapia cognitivo comportamental. Ou seja, isso que eu entendo que tinha que ter sido feito lá na escola, enfim, você presa, né? Mas as pessoas têm um altíssimo nível de escolaridade e não têm acesso a essa informação. Então, o que acontece quando o paciente chega? Né? Então, acho que é super importante você ler os mitos sexuais, né? Nos meus livros, por exemplo, eu estou
editando o meu e-book, vou fazer a segunda edição do Terapia Cognitiva Sexual, Teoria e Prática, e lá tem um monte de exercícios, por exemplo, que ajudam o terapeuta. No meu curso, por exemplo, a gente faz muito isso, né? A gente ajuda o terapeuta a ir reestruturando isso internamente para ele identificar isso melhor, porque às vezes quando a gente acredita nos mitos, né, o paciente chega pra gente com uma queixa e você nem identifica qual é a queixa, você nem entende o problema dele. E aí você acaba falando coisas que são iatrogênicas, ou seja, reforçam o problema, geram doença, né? Então, vou dizer alguns aqui, tá? Se eu estou com desejo, meu corpo deve dar sinais prontamente. O homem tem que ter controle sobre a sua ejaculação. Os orgasmos vaginais femininos são mais interessantes do que os clitorianos. Ter fantasias sexuais significa que eu não estou satisfeito com o meu parceiro. Enfim, vários, tá? E aí, então, por exemplo, aí chega aquele casal para você e diz assim, olha, eu tô com uma certa dificuldade de desejo, mas também, né, a gente já tá casado há tanto tempo. O que é que o profissional aprendeu? No casamento o sexo fica uma droga mesmo, nossa, a tendência é ladeira abaixo. O que é que o terapeuta diz para ajudar o paciente? Ou o médico diz? Mas é assim mesmo, né? Porque o sexo no casamento não é igual o sexo fora do casamento, porque realmente não tem mais o componente da novidade, que é um outro mito, enfim. Quem me conhece, lá no meu e-book tem um capítulo inteiro sobre desmistificando a questão da novidade. Enfim, tem um componente da novidade que é super importante, lá. Eu nem entendi o que o paciente tinha de problema e eu não tenho a menor ideia de como tratar, porque eu acho que aquilo de fato é ok. Percebe? E aí eu faço uma intervenção que faz essa pessoa ir para casa, assim, achando que a vida acabou, né? Então, enfim, os mitos, o baralho dos mitos serve para muitas coisas. A gente pode trabalhar. Então, assim, deixa eu só falar umas coisas que eu preciso dizer antes de eu prosseguir. Para algumas pessoas que estão dizendo aí, vou comprar o baralho. Não sei se vocês viram quando eu falei logo no início que tem uma promoção da Sinopsis, que tem um cupom de desconto do baralho. Entra lá no link que está na minha bio e aí vocês me deixam o e-mail que eu vou mandar o cupom de desconto. Então não comprem o baralho hoje, comprem ele amanhã quando você receber o cupom de desconto. Tá? Entra no link da bio, tem lá cupom do baralho da sexualidade, aí você deixa lá o seu e-mail. E eu não sabia que isso ia acontecer, tá? Eles me avisaram hoje e aí geraram esse cupom e foi legal. Mas, enfim. Uma outra coisa também legal é que eu tô editando um livro sobre o baralho da sexualidade e tem sido uma experiência muito interessante, assim. Por quê? Porque quando eu editei o baralho da sexualidade, lá em 2017, eu pensei, olha, não vou dizer como usar exatamente porque eu acredito que tendo teoria e cada um vai saber melhor o que fazer com aquilo. Então eu não queria amarrar para as pessoas acharem que tem um jeito certo, que é alguma coisa que eu vejo muito na formação do terapeuta sexual. Eu não sei fazer, não é certo, e aí eu não faço, né? Então deixa as pessoas desassistidas nesse sentido. Mas de lá pra cá todo mundo assim, me fala, como é que usa? E as pessoas começaram a me mandar nesses anos, né? Assim, recebo um monte de direct, um monte de e-mail das pessoas dizendo assim, eu fiz assim, tá errado. E não, tá incrível. Você pensou num uso que eu não pensaria, porque serve pro teu setting. Maravilhoso, né? Então, isso me deu a ideia, porque aí as pessoas falam, faz vídeo, faz não sei o quê, faz um livro dizendo como usar o baralho. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lançar uma promoção, e aí eu fiz isso há um tempo atrás, no final do ano passado, lancei uma chamada e falei assim, vocês usam o baralho? Quem usa o baralho, me conta como é que usa o baralho. E um montão de gente me mandou. Então eu tô editando um livro de receitas sobre o baralho, que eu não escrevi nenhum capítulo, mas tem 40 e tantos capítulos já, e alguns que ainda estão me prometendo chegar até agora, os próximos dias, e mostrando usos do baralho em settings que eu jamais poderia imaginar. E isso me deixa, assim, muito feliz, né, de perceber que é isso, a gente está fazendo ciência, não sou eu que faço, não detenho todo o conhecimento, vocês estão criando, eu gerei uma ferramenta e vocês estão me dizendo como é que ela serve. Isso eu acho incrível, né? A gente está podendo testar essa ferramenta em diversos settings e vocês estão me contando como é que ela está servindo, como é que ela pode ser melhorada, provavelmente, né? Que soluções vocês deram para as lacunas que vocês encontraram, enfim. Então, já falei do baralho desvendando a sexualidade, já falei
dos mitos sexuais e vou falar do último baralho, que é o Conversando sobre Sexo, tá? Então, o livro deve ser lançado agora no final do ano. Ele já tá bem prontinho, vou mandar pra editora, mas enfim, não sei nem quando é que eu vou sair de casa, não sei quando é que ele vai ser lançado. Assim que eu souber, eu aviso pra vocês. A gente vai ter aqui, ó, no baralho Conversando sobre Sexo, a gente vai ter 2 kits. A gente vai ter o kit de repertório sexual e a gente vai ter o kit do corpo. Cláudia não tem nenhum desses baralhos. Vou te mostrar, né? Então, assim, o Conversando sobre Sexo, ele fala, na parte do repertório sexual, ele vai trazer várias palavras, de novo aqui, ó, louca, furiosa, tem 500, tá? Então, assim, a gente vai ter palavras que dão conta da maior parte dos temas em sexualidade, né? Então, juventude, intimidade, sexo oral, ejaculação, viagra, beijo, erotismo, morder, posição sexual, cansaço, falar, desejo, filhos, envelhecimento, gravidez, camisinha, enfim, muitas coisas. E isso aqui é super versátil, né? Porque eu preciso usar o baralho inteiro? Não, eu posso pegar com um grupo, sei lá, ou um casal, e posso dizer assim, como é que é o antes e o depois do sexo de vocês? Quais são os rituais envolvidos? Como é que é o processo excitatório? Eu posso usar 2, 3 cartas e isso vira um puxa-conversa, né? Principalmente se eu não tenho grandes habilidades de fazer isso, se eu não tenho uma formação, tá? Ou eu posso, por exemplo, num grupo de mulheres pós-parto, colocar meia dúzia de cartas lá que façam sentido para elas, que tenham a ver com isso. A gente tem, por exemplo, no Conversando sobre Sexo, um outro, né? Então ele é dividido em 2 partes, o repertório sexual, que tem a ver com comportamentos e temas, e tem o Conversando sobre Sexo, que tem a ver com o corpo. E aí aqui a gente tem várias partes do corpo, né? Muitos também, de novo, né? Inúmeras cartas. E aí a gente tem, por exemplo, a possibilidade de discutir autoimagem corporal, né? No casal, num grupo de puérperas, num grupo de idosas, num grupo de homens que está discutindo masculinidade, por exemplo. A gente pode falar de pornografia, a gente pode falar de masturbação, a gente pode falar de toque, enfim, a gente pode pensar. Então alguém está me perguntando onde vende, no site da Sinopsis, mas tem uma promoção que está rolando no link da minha bio. Se inscreve lá que eu vou mandar um cupom de desconto para todo mundo que eles me fizeram hoje, tá? Então, a gente pode usar, e é esse aqui, na verdade, eu acho, o mais versátil dos 3 baralhos. Então, não tem como usar qualquer setting que você queira discutir sexualidade. Escolhe as cartas que você quer e bota num grupo de adolescentes do ensino médio. Bota o bolinho, deixa os caras puxarem e puxa a conversa, né? Então, como que a gente pode usar? De inúmeras maneiras, tá? E aí, queria ouvir de vocês, assim, enfim, do que vocês têm de dúvida, porque as pessoas ficam me perguntando, né? Nossa, como é que faz? Como é que... E eu tenho 1000 experiências, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, por exemplo, no consultório, que é, enfim, quando eu trabalho com sexualidade, uma das coisas que a gente tem mais dificuldade... Alguém me perguntou se tem alguma formação de sexualidade com vagas disponíveis. A minha tem vagas abertas. Se você quiser, depois entra lá no link da bio que tem lá também, e tem no meu Instagram, tem no meu site, enfim. Quando a gente trabalha com sexualidade, uma das maiores dificuldades é a gente conseguir que as pessoas rompam lá as crenças errôneas que elas têm sobre sexo, que elas passaram a vida inteira acreditando que devia ser. E façam as coisas que a gente precisa que elas façam, né? Na terapia, para que elas vão adquirindo um outro repertório sexual. Essa é a grande dificuldade. Os terapeutas comportamentais, os terapeutas sexuais comportamentais, por exemplo, eles têm lá um monte de técnicas que são ótimas, não tem nada contra as técnicas. Mas a dificuldade é você convencer o paciente a fazer aquela técnica, ou seja, trocar o jeito como ele ou ela fazem sexo, ou como aquele casal está acostumado a fazer sexo. Essa é a grande dificuldade. É aí que a gente vai ter que trabalhar com regulação das emoções, é aí que a gente vai ter que trabalhar com questões que têm a ver com a maneira como aquele casal funciona, né? É aí que a gente... Vou responder a pergunta da Vânia. É aí que a gente vai ter que trabalhar com
Enfim, uma mudança de paradigma. E aí, a gente pode usar o Desvendando a Sexualidade para que as pessoas entendam de onde vem aquela forma de pensar. Como que elas foram construindo um repertório sexual que vai dar ruim. Enfim, é uma tragédia, né? Você ouve as pessoas falando, você fala assim, eu já sei que isso aí não vai dar certo. Esse jeito aí como as pessoas estão fazendo não vai dar certo, né? E aí, que mitos são esses que elas acreditam? A gente pode ajudar a reestruturar, mas no fundo só muda quando a gente ensina as pessoas a fazer diferente. E aí é um momento em que a gente às vezes fica um pouco mais prescritivo. Quem me conhece, enfim, os meus alunos, meus pacientes, sabem que eu não sou muito prescritiva, né? Então eu normalmente faço isso em conjunto com os casais ou com super aplicável a casais homoafetivos. Um pouco heteronormativo, tá? Mas, enfim, dá para adaptar, dá para adaptar. Estamos trabalhando em adaptações, inclusive. Mas dá super. Lá no livro tem um monte de ideias para casais homoafetivos, tá? Mas então, assim, uma das principais dificuldades é a gente conseguir transformar aquilo em prática. Porque aí a gente vai ter que passar por diversas barreiras, né? Barreiras que têm a ver com emoções, com a forma como os casais se relacionam, né? Com as dinâmicas internas de cada casal. E aí, uma das coisas que eu trabalho, eu vou usar o exemplo, por exemplo, que a Vânia me pediu de ejaculação precoce. O que acontece com o cara que tem ejaculação precoce? Ele tem um tempo, né? Então, vamos entender. A gente tem um gráfico de prazer e nesse meio tempo a gente tem os processos de ereção e ejaculação, tá? Então, se você pensar no prazer como alguma coisa que vem num crescente, e aí chega um momento do orgasmo e aquilo diminui, a gente vai ter, em algum momento dessa história, o processo de ereção, o processo de ejaculação. O que os homens e as mulheres também normalmente acreditam? Que a ereção é uma coisa que acontece a priori, né? A pessoa está no carro, já está com o pênis ereto e assim ficará até o final da relação. E aí, que é um mito, tá? Então, para quem não sabe, é um mito, não é assim que funciona. E aí, quando você tem um homem que tem ejaculação precoce, o tempo entre o momento da ereção e o momento da ejaculação dele fica pequenininho, né? Por quê? Porque ele vai se excitando e ele fica com ai, que bom, chegou a Vivian, ela é uma ótima pessoa pra gente trocar sobre isso. Estou falando sobre ejaculação precoce e sensações, né? Genitalização, enfim. Então, quando a gente tem um homem que tem ejaculação precoce, ele normalmente entende que a estimulação dele precisa estar toda ali concentrada no pênis, na penetração. Todo mundo acredita nisso? A maior parte das pessoas acreditam que sexo basicamente é penetração, que o que vem antes é preliminares, que o que vem depois é quase indispensável, né? Então, o cara que tem ejaculação precoce, ele já tá ali super excitado, já tá ereto há um maior tempão, ou seja, já tá com a largada mais ou menos queimada. Aí ele começa a fazer penetração. Como é que a gente entende que é penetração? Como é que a gente aprende que a penetração é uma coisa que precisa ser vigorosa? E se a gente entende a anatomia feminina, por exemplo, e sabe que para a mulher curtir a penetração, que é uma estimulação super indireta, ela precisa, tá bastante excitada, né? Então a mulher precisa de preliminares, então ela tem que entrar na penetração lá no final da curva, mas o cara acha que ele tem que entrar na penetração aqui, logo no inicinho da curva. Por quê? Porque ele morre de medo de perder essa ereção, né? Ele sabe que a ereção dele não vai durar 30 minutos, a de ninguém dura, ainda bem. Então, o que acontece? E se ele acha que ele tem que começar a penetrar a mulher e ele vai ter que ficar penetrando ela um tempão, ou ele vai achar um método magnífico lá de conseguir não gozar, ou ele vai gozar rápido, fazendo uma estimulação que é muito direta para ele e que para ela é indireta. Então, o que a gente precisa trabalhar com esses homens? A gente precisa trabalhar com eles com trazer para o corpo inteiro, não só com esses homens, né? Enfim, essa é uma das técnicas que a gente usa na terapia cognitiva sexual. Trazer o processo excitatório para o corpo inteiro, né? A gente poder entender que o corpo inteiro é fonte de prazer, que a excitação é uma parte da história, que a ereção é alguma coisa que acontece como consequência do prazer e da excitação. E que a ejaculação, ela acontece se eu fizer um movimento que é super específico ali e que vai me levar rapidinho para a ejaculação. Mas que eu não preciso fazer isso.
Eu posso fazer um caminho muito mais longo, muito mais interessante se eu estiver ali com a minha parceria e a gente achar que é legal continuar brincando um tempo mais, ou eu perceber que a minha parceira quer um pouco mais de tempo, a gente vai ter que ajustar isso para que os dois estejam mais ou menos no mesmo passo, né? Então, da mesma forma, os homens, por exemplo, que têm ejaculação retardada, ou as mulheres que têm dificuldade de orgasmo. Se eu tenho uma parceira que já está lá na frente, aí vai demorar, né? Então, assim, esse descompasso do prazer do casal tem a ver com uma genitalização, né? Com achar que sexo é basicamente penetrar. Então, as mulheres acabam perdendo com isso e os homens acabam perdendo com isso. Porque o cara que tem ejaculação precoce, ele não tem tanto prazer assim quanto ele poderia ter, né? Então, isso é uma coisa que eles falam e, coitados, eles têm a pecha de egoístas, né? Que não estão nem aí pro prazer da mulher, que eles só ligam para eles mesmos. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. Né? Quem trabalha com esses homens sabe que eles têm muita ansiedade, eles querem muito agradar aquela parceira, enfim, mas que não sabem, porque eles acham que a única coisa que eles podem fazer é penetrar, né? De um jeito que sirva e que dure para aquela parceira ter orgasmo. Então, voltando para o baralho, o que a gente trabalha? Quando eu mostro para as pessoas que eu tenho esse monte de cartas aqui para falar de repertório sexual e que a penetração é uma das cartas, já é informativo, né? Então, sei lá, tem 70 cartas de ideias que você pode fazer que não penetração, né? Ou seja, de coisas que a gente pode explorar. Então, isso é alguma coisa que a gente pode ir trabalhando com os casais que têm, por exemplo, dificuldade de orgasmo ou de desejo, ou que têm questões de ejaculação prematura, que a gente pode explorar outras maneiras de ter prazer no corpo que não sejam aquele movimento de ordenha ou aquele movimento da penetração que se está acostumado a fazer e que vai levar a um orgasmo muito rápido porque aquilo está condicionado, né? Então, essa exploração, ela é possível, né? E a gente pode ir fazendo. Então, uma coisa que você pode fazer é dar de dever de casa. O que é que nós vamos explorar hoje? Seleciona uma carta, né? Claro, muitos casais nem precisam disso, eles conseguem gerar isso automaticamente, conseguem gerar isso sozinhos. Mas tem vários casais que não têm nem ideia, não sabem que eles podem explorar, por exemplo, as costas, que pode ser um lugar super prazeroso. Porque as pessoas acham que tem que começar e terminar. Mas as costas não geram orgasmo. Vamos ver. E mesmo que não gere, qual é o problema? Né? Então, é sobre prazer, é sobre descobrindo o prazer, tá? Então, o repertório sexual, né, o baralho do conversando sobre sexo, ele permite que a gente possa trabalhar, por exemplo, a comunicação sexual, né? Então, a gente pode, por exemplo, ir descobrindo, né? Tem uma carta aqui no Desvendando a Sexualidade, então estou voltando lá para o baralho 1, que é assim, o que é o sexo perfeito para mim? Então, às vezes eu uso essa carta e aí, às vezes as pessoas não conseguem nem me dizer o que é o sexo perfeito. Como assim? O sexo é assim, mais ou menos daquele mesmo jeito que a gente sempre faz. Você já tem uma coreografia automática de sexo. E aí eu abro o repertório sexual, digo assim, então vamos lá. Sobre mamilos, sobre orelha, e assim vamos, né? Então, é alguma coisa que a gente pode ir também fazendo as pessoas descobrirem, fazendo os casais explorarem, fazendo as pessoas poderem conversar, porque às vezes elas sabem, mas elas não têm habilidades de comunicação sexual com a parceria, ou as parcerias têm crenças que limitam muito ou impedem, às vezes, a comunicação sexual. Então é muito comum as pessoas acreditarem que os casais que se amam vão se entender na cama, como se, enfim, amor se traduzisse em comunicação sexual e ajustamento sexual. A gente sabe que não é verdadeiro. A gente sabe que tem casais que acreditam que sexo é uma coisa que não se fala. Se eu tiver que falar, perdeu a graça. Imagina isso, gente. Eu brinco que é tipo coçar as costas, né? Então, você precisa que alguém te ajude a coçar as costas. Aí você diz assim, fulano, mais pra cá, mais pra lá, mais pra cá. Você não fica dizendo assim, tem um ponto lá nas minhas costas. Vamos ver se você descobre. Não, eu acho que é. Ninguém fala isso, porque senão a pessoa não vai conseguir coçar as costas do jeito que você precisa. Da mesma forma serve para sexo, né? Então, assim, se já é difícil ter alguém coçando as minhas costas para mim, imagina alguém me fazendo gozar. Então, é alguma coisa que a gente precisa aprender a conversar, é alguma coisa que os casais têm que aprender a conversar ao longo do ciclo de vida. Então, uma coisa que acontece muito são os casais que têm química inicialmente. O que é química? Por acaso querem a mesma coisa na mesma hora, tá? Mas as pessoas vão continuar querendo a mesma coisa na mesma hora quantos anos?
multiplica as probabilidades. É claro que isso não vai acontecer, né? As pessoas vão ter fases diferentes, vão ter momentos de vida diferentes, o casal vai ter um ciclo de vida que é do casal. E aí, como que a gente vai trabalhar essa comunicação para poder ajustar, para poder promover resiliência sexual? Então, eu dou um exemplo bastante de uma paciente que eu tinha, que nem foi me procurar por queixa sexual, mas que veio me contar que tinha muito tempo que ela não fazia sexo com o marido porque ele teve um problema na coluna. Ela falou, lembra, desde que ele fez aquela cirurgia? Eu falei, a gente não faz mais nada. Eu falei, mas por quê? Não, porque a gente sempre fazia numa mesma posição, que é a única que eu consigo gozar. E aí agora a gente não tá mais podendo fazer nessa posição, eu não posso fazer. E era um casal que, enfim, tinha muito tempo de vida pela frente, né? Eles iam fazer o quê com aquilo? Mas eles não tinham habilidades de gerar outras soluções para o repertório sexual deles que não isso, né? Então, essa flexibilidade que a gente precisa construir é prevenção de recaída, é a gente conseguir fazer resiliência sexual. Então, eu brinco que isso tinha que ser dado no curso de noivos, que isso é o que de fato protege a família tradicional brasileira, né? Se as pessoas entendem que elas vão precisar ao longo da vida falar de sexo, ajustar o sexo que elas fazem para que todo mundo continue gostando, para que seja bom para todo mundo, e que isso é um processo, do mesmo jeito que elas vão ter que falar de 1000 outras coisas na vida, enfim, isso, se a gente consegue normalizar isso, e aí o baralho passa a ser um instrumento de conversa bem legal, né? A Vânia está me perguntando de pacientes que não têm parceria fixa. Essa é uma boa pergunta, Vânia. Assim, eu gosto de brincar que o filé da terapia sexual é quando você tem um casal participativo. Aí funciona. Mas claro que essa não é a realidade para todo mundo, porque às vezes a gente tem parcerias que não são colaborativas. A gente tem pessoas que têm muita resistência em participar do processo, porque acreditam que não tinham que estar ali, que acreditam que aquilo não deve ser falado, enfim, tem vários mecanismos evitativos. E a gente tem as pessoas que não têm parceria fixa. E para essas pessoas, mais ainda, a gente precisa construir habilidades. Porque eles vão ter que conseguir se comunicar com alguém que eles mal conhecem, né? Eles vão ter que conseguir fazer valer, né, as suas necessidades e tentar dar conta da necessidade da outra pessoa sem muita intimidade, porque a intimidade, o tempo de relacionamento, então estou aqui já dando a dica da história da novidade, o tempo de relacionamento aumenta a frequência de prazer em homens e mulheres, tá? O sexo só tende a ficar melhor. O meu baralho também, eu tenho um monte de baralho no consultório que ficou lá preso, eu só tenho esse, graças a Deus consegui salvar esse. Mas, então, se a gente vai entendendo, né, que se eu tô ciente das minhas necessidades e se eu respeito a existência do outro e o fato de que aquele outro tem necessidades, e se eu entendo que não tem nada a priori, né, então um outro conceito que é o maior mito é o conceito do bom de cama, né? Bom de cama para quem? Fulano é ótimo de cama, mas como é que ele vai ser bom de cama para mim se ele nem me conhece, se ele nem sabe o que eu gosto? Ou seja, fica parecendo que tem um jeito certo de transar, que serve para todas as pessoas e que se você descobrir aquilo, você é o bambambam ou a bambambam. E isso é só um mito, né? Então, muitos dos mitos, na verdade, se ancoram nessa história de que tem um jeito certo de fazer. E aí, se eu tô conhecendo uma parceria nova, mesmo que seja por uma única noite, tô saindo da boate, peguei um cara, se eu sei o que eu preciso, se eu me responsabilizo pelo que eu preciso, claro, pode ser até que o cara seja mais fácil ou mais difícil de negociar. Mas eu, mais ou menos, vou tentando encaminhar a história para o lado que eu preciso, né? E eu posso fazer isso falando, batendo na DR, mas eu não preciso fazer isso falando nem batendo DR. Eu posso fazer isso me comunicando de forma assertiva, não verbal. Porque é claro que a comunicação no sexo é muito mais não verbal do que verbal, vamos combinar. Eu brinco com os pacientes que comunicação verbal é só no consultório. Quem está gozando não está falando, né? Ninguém, enfim, quanto mais a pessoa está envolvida na situação sexual, menos ela está falando. Então, se isso é uma habilidade que a gente precisa construir, mais ainda para o indivíduo que está, enfim, sem parceria fixa, né? Que ele não vai poder contar com o componente da intimidade. Também a habilidade de regular as emoções, porque é claro que alguém tende a ficar mais ansioso com uma pessoa que acabou de conhecer, enfim, tem 1000 outras questões. Uma habilidade super importante para a gente negociar
é a questão da contracepção do sexo seguro, né? Então, a gente sabe hoje em dia dos estudos que falam de direitos reprodutivos, de sexo seguro, que fora a questão da disponibilidade, né? Porque não adianta você querer que as pessoas usem camisinha se elas não tiverem camisinha. Mas tendo camisinha, a dificuldade é conseguir negociar o uso da camisinha. E a gente não está falando de saber que camisinha é importante, porque isso qualquer criança sabe. É de saber como convencer a outra pessoa que você só vai transar de camisinha. E principalmente como convencer a você mesmo que você só vai transar de camisinha. Então, isso é uma habilidade interna, que primeiro se constrói internamente para depois você conseguir negociar isso com a parceria. Então, de novo, todas essas habilidades aí vão servir para pessoas que estão conhecendo a parceria naquele momento. E aí, de novo, o Conversando sobre Sexo, por exemplo, que tem todas essas cartas, camisinha, masturbação, contracepção, serve, por exemplo, para a gente ir trazendo esses assuntos. Né? Então, às vezes, mesmo na terapia sexual, a gente não pergunta para os casais como é que eles estão resolvendo a questão da contracepção e do sexo seguro. O que, de verdade, é uma responsabilidade da nossa parte. Né? Então, assim, isso é um assunto que está sempre no meu radar, porque a gente sabe que os métodos, muitas vezes, influenciam no processo da sexualidade, tanto em termos hormonais quanto em termos da logística ali, de botar uma camisinha ou não, né? E também a gente sabe que, muitas vezes, a ansiedade em relação ao medo de pegar uma doença ou ao medo de engravidar vai estar sendo um fator importante ali que vai estar desconectando as pessoas. Então, isso serve para todas as idades. Isso serve para um grupo de adolescentes. Então, quem tem paciente adolescente aí, conversem sobre sexo. É nosso papel conversar sobre as questões que são importantes para aquela fase do desenvolvimento. A adolescência tem como tema sexualidade. Então, pega o baralho, bota lá e conversa com o menino. Pornografia, masturbação, camisinha, enfim, todos esses assuntos que a gente precisa conseguir falar. Então, tô chegando aqui no final da live. A gente ainda tem uns minutinhos. E aí, queria então lembrar para quem quem tá chegando agora, tem um cupom de desconto para compra do baralho, tá no link da minha bio, tá? Entra lá no link da bio que vocês vão receber um cupom de desconto para vocês comprarem direto no site da Sinopsis, quem quiser, quem ainda não tem. Vai sair o livro, deve sair mais pro final do ano, com várias formas de usar o baralho. O nome do livro é Baralho da Sexualidade, Modo de Usar. Também estou lançando, era para sair agora, mas vai sair mais pro final do ano, quando as coisas voltarem ao normal, a segunda edição do meu e-book. E agora, novidade, estou falando em primeira mão, vai ter a versão e-book, mas vai ter a versão impressa do Terapia Cognitiva Sexual, Teoria e Prática. Então, os meus alunos do curso, um monte de gente aí que já comprou o e-book, que eu sei, falem para os amigos, a gente vai ter agora a versão impressa. Eu sei que tem gente que compra o e-book e manda imprimir, é maravilhoso, aí me manda a foto do e-book impresso, todo iluminadinho. Então agora quem gosta do papel vai ter o papel, né? Que mais? Curso de formação à distância em terapia cognitiva sexual, é o curso que eu tenho que traz um monte são 150 horas de material gravado, material impresso. Esses e-books são parte do material do curso. Todos os meus materiais estão disponíveis lá, e é alguma coisa que está em constante atualização. Então, sempre que eu vou dar uma aula, eu gravo, disponibilizo para o pessoal do curso, fica lá na plataforma. Então, quem comprou o curso hoje, tem lá todas as aulas gravadas, todos os módulos, mas tem coisas que estão acontecendo o tempo inteiro e que vão sendo... Então, assim, tem gente que comprou o curso há 2 anos atrás e que continua recebendo as atualizações. Vocês podem ver o curso do jeito que vocês quiserem, porque ele é online, então no tempo que vocês quiserem, ele não... Link de venda do curso tem no meu site, alinesardinha.com, tem no Instagram também, tem lá nos destaques e tem na bio, tá? Então, o curso é aberto para profissionais de saúde, de forma geral, então médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação que queiram entender um pouco melhor sobre isso. Enfim, é um curso multiprofissional e que tem como foco ser uma formação continuada. Então, eu já tenho quase 200 alunos que eu formei nesses últimos 2 anos no Brasil inteiro, gente que está fora do Brasil, enfim, que hoje em dia forma uma rede que a gente chama de Mapa da Terapia Cognitiva Sexual. Se vocês entrarem no meu site, vários deles colocaram lá
os contatos, então vocês podem encontrar pessoas que se formaram no curso, mas mais do que isso a gente forma uma verdadeira rede, porque todo dia tem não sei quantas mensagens no grupo do WhatsApp, deles trocando, enfim, falando coisas, falando de caso, trocando informações. Então é um grupo muito... são 150 horas e a gente vai sempre atualizando, exatamente isso, tá? Mais ou menos 150, porque sempre entra coisa nova, então, enfim, já deve ser mais do que isso, né? Mas são cursos, quando eu falo de 150 horas, não quer dizer que tem 150 horas de aula para vocês assistirem, tá? Então, por exemplo, tem livro toma um tempo, então, enfim, 150 horas aula, tá? Então, não são 150 horas de eu falando que ninguém aguenta, né? Mas, enfim. Então, a ideia é que a gente é uma rede, né? E aí a gente tem aulas ao vivo, então agora em maio, por exemplo, a gente vai ter 3 aulas ao vivo com metodologia ativa, de discussão de caso, enfim, estudo dirigido. Então você pode se engajar mais ou menos, você pode fazer no seu tempo. O curso tem essa ideia, né, que a gente passe a ser uma rede, e eu fico muito feliz de perceber, por exemplo, que tem pessoas assim que às vezes são únicas, sei lá, tem uma aluna no Amapá, e ela vai formando lá a sua célula. Eu tenho 2 alunas que estão em Dublin e que vão trabalhando juntas lá, e que, enfim, tem feito um trabalho super legal. Então, na verdade, a ideia é que a gente vá mesmo disseminando o conhecimento, tá? Então, enfim, gente, falei muito. Baralho da Sexualidade, editora Sinopses. Quem quiser, deixa lá o e-mail que eu vou mandar um cupom, tá? Esse é o manual do baralho, são 3 baralhos. Baralho 1, Desvendando a Sexualidade. Baralho 2, Mitos Sexuais. Baralho 3, Conversando sobre Sexo. Enfim, falei demais. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então, quero agradecer muito todos esses. De novo, outra live lotada. Fico muito feliz de ver um monte de gente. E eu tenho o projeto de deixar essa live gravada, então avisem para os amigos, provavelmente vai lá para o meu canal do YouTube, e se tudo der certo, que da de terça-feira não aconteceu, vamos ver se a gente consegue dessa vez. E é isso, muito obrigada, boa noite, espero que vocês tenham gostado, e espero que a gente continue se encontrando por aí. Quem não recebe ainda os meus e-mails, também lá no link da bio tem um link para você se cadastrar na newsletter. Eu tenho... Enfim, mando sempre material, porque a ideia é exatamente a gente disseminar conhecimento. Então, quem tiver na minha newsletter recebe com regularidade todas as coisas que acontecem. E é só se inscrever, tá tudo lá na bio, tá bom? Beijo, obrigada, boa noite, gente!